Água transparente, lindo, viu? Então, Seguro Aventureiros, estamos aqui com esse casal maravilhoso que nos recebeu na pousada Vida Artesanal. Essa aqui é a Isabel, aquele ali é o Leandro. Aqui, nossa, os dias foram maravilhosos, muita troca, muita conversa, teve também trabalho, né? Teve um pouquinho. Bastante. Quando a chuva deixou. A chuva. E eles que iniciaram esse projeto. Assim, qual que foi o estalo, né, para vocês se desprenderem da vida que levavam e se arriscar aqui no sítio, numa realidade totalmente diferente? Eu acredito que desde a nossa formação, né, sempre buscando esse contato mais direto assim, com a natureza, né, a gente sempre ficou muito na teoria, né, desde a faculdade, os dois somos agrônomos, né, e chegou um momento que a gente conseguiu conquistar isso, né. Então, chegou um ponto que a gente fez essa opção, foi uma opção de vida nossa, né? Não é um empreendimento, não é, né, a história da pousada, a propriedade em si, né? Não é um empreendimento com objetivo exclusivo de ganhar dinheiro, né? A gente fez essa opção como uma opção de vida mesmo, né? Tanto para nós quanto para os nossos filhos, né? Criar eles numa condição já diferente, né? Melhor, né? Assim, de mais contato, de uma qualidade de vida melhor, né? Interagir com a natureza e, de certa forma, mostrar para as pessoas que é possível, né? Viver de forma diferente, né? No mundo de hoje, né? Mas o estalo mesmo, a gente morava em Chapecó antes daqui, né? A gente trabalhava, né? E, de certa forma, a condição de vida que a gente levava nos deu condições de juntar, né, a grana para poder comprar a terra, para poder comprar a casa. Foi um momento que a gente estava se desprendendo de muita coisa, mas o básico a gente tinha que ter, que era pelo menos a casa, né? Então, assim, foram anos de juntar moedinha mesmo para poder... Já tinha nos planos... Sim, a gente já tá aqui há 6 anos, mas fazem mais ou menos 9, 10 anos que a gente comprou a terra, né? Então, nos períodos de férias, a gente vinha pra cá e já planejava alguma coisa, né? E aí o estalo não foi estalo, foi um grito, na verdade, né? Vamos, e senão a gente ia desistir, né? Não ia, nunca mais ia sair, né? Mas enfim, a gente veio, e aí que nem o Leandro falou, assim, é opção de vida, porque como a gente precisa pagar as nossas contas, né? Mas a gente não é eco-pousada, a gente não tem esse apelo, talvez cobrar mais por um serviço porque isso tá na moda, ou não é esse o objetivo, né? O que a gente faz é muito assim de observar e de dar valor e de não querer interferir, né? Porque isso era desse jeito sem a gente estar aqui antes, né? Então a gente veio pra cá e não queria interferir muito nessa qualidade que tinha aqui, né? Nessa paisagem, nessa... Então a opção da bioconstrução, do tratamento, né? O saneamento ecológico, a produção do bananal ser orgânica, enfim, toda a produção da propriedade né? Mas era pra gente interferir o mínimo possível, deixar menos resíduo possível nesse ambiente que a gente tá aqui, né? E apostando muito, assim, por ter se formado em universidade pública, né? E, enfim, a gente, de certa maneira, foi financiado, né? O nosso estudo. Então, agora, a gente tenta retribuir isso, né? Então, as pessoas que vêm aqui solicitam curso, às vezes, né? A gente faz capacitação, ou em outros municípios, né? A gente faz. Não, é uma questão de aprendizagem, né, quase que diária, né? Então, apesar de a gente ser agrônomos, né, a gente estudou a teoria da coisa, né? Hoje a gente está vivendo a prática, né? De agricultor, né?
que eu me considero ainda um aprendiz de agricultor, né? Não me considero um agricultor, né? E para mim, acho que para Isabel, né? Essa possibilidade de ser agricultor é fantástico, porque é uma atividade, acho que da humanidade, né? Que talvez seja uma das mais nobres, né? De produzir o alimento, né? E eu acho que tem que resgatar essa condição, né? As pessoas têm que resgatar. Porque hoje o agricultor, de forma geral, eu nem considero muitos agricultores, porque eles não estão mais produzindo alimento, né? Eles produzem algum produto que vai entrar na alimentação das pessoas, né? Muitas vezes sem condição nutricional comprometida, são várias coisas que comprometem a qualidade do alimento hoje, né? E até mesmo a questão da dedicação, do cuidado, do carinho. Hoje o cara produz de forma industrial os alimentos e além disso ainda vai para uma indústria e torna a coisa mais fria ainda, né? E menos biológica, né? Então isso é complicado. Então essa possibilidade para nós de tentarmos nos tornar agricultores realmente, né? Para nós é fantástico, né? Porque é uma coisa que a gente sempre acreditou, mas no meio do caminho da nossa vivência talvez estava se tornando distante. É importante esse momento que a gente está vivendo e mostrar para as pessoas que é possível, né? É importante e divertido, né? Porque como assim, a gente chegou aqui com uma certa estranheza das pessoas, porque isso a gente sabe que tem movimentos que as pessoas estão voltando de certa maneira, né, para o meio rural, ou se distanciando um pouco, né, do meio urbano, assim. Mas não 2 agrônomos com emprego na cidade, com tudo resolvido, né? E aí, de repente, a gente chega num lugar, essa estranheza foi normal quando a gente chegou, né? Vizinhos, né? Das pessoas da cidade, né? O que eles vieram fazer aqui, enfim, né? E aí o divertido é tu observar as pessoas olhando pra ti, né? Porque, por exemplo, eu vou na vizinha perguntar: o que tu tá plantando agora? Só pra mim saber, pra mim vir e plantar aqui também, né? Enfim, aí ela fica olhando assim: nossa, mas um agrônomo não sabe o que tem. Então é divertido, assim, né? E, enfim, eu vejo muito assim da nossa possibilidade de descoberta de algumas coisas, né? O agrônomo, ele sabe por que acontece, né? A evapotranspiração, o processo de fotossíntese, a absorção da planta. O agricultor sabe fazer, ele sabe, né? Ele sabe o processo. Eu sei dizer o porquê que acontece, mas ele sabe fazer, né? Então isso que é legal, assim, descobrir, né? É todo um processo de readaptação mesmo. Na verdade, sim, é uma realidade que estava distante de vocês. Sim, né? sim. E até aproveitando isso, que vocês comentaram da importância que é levar essa mensagem para as pessoas, né? E vocês estão com uma pousada e recebem muitas vezes gente que nunca viu mato. Como é que é essa questão? A gente se surpreende, assim, porque apesar da gente não... A gente não era do meio rural, né? A gente sempre foi urbano, mas eu tinha vó com galinha no pátio. Sim. Eu tinha mãe com horta, eu tinha vizinho com, né? Então, mas o que está acontecendo hoje, parece que aconteceu assim muito rápido num período muito curto, das pessoas se distanciarem mesmo. Quase que um esquecer, né? Quase um esquecer, exatamente. E acontece cada vez com mais frequência, assim. A gente pensa, né? O exemplo sempre que dá, e a criança acha que o leite veio da caixinha. Mas não, a gente já recebeu, assim, enfim, pessoas já mais adultas, né? E que desconhecem certos alimentos que a gente serve, né? Ou de há muito tempo não ver escutar canto de passarinho. Coisas simples assim, né? Que pra nós isso a gente já tinha isso, sabe? Isso eu já sabia. Mas aqui parece que ficou mais evidente porque mais pessoas parece que tem esse desconhecimento, né? E elas ficam deslumbradas, né? Então a gente recebeu uma outra experiência que foi bem legal pra nós, assim, de montar uma fogueira, sabe? Então as pessoas nunca tinham montado fogueira. E foi legal. Hóspedes que já retornaram, assim, foi fantástico. Então a fogueira foi o acontecimento, né? E, não, vamos dormir então.
E quando estavam indo dormir, olharam pra cima e viram o céu estrelado. Ficaram mais um tempão, né, em volta da fogueira, olhando o céu por aí. Na cidade, tu não tem mais essa percepção de estrela, né? Tem gente que vem pra cá e diz que fazia muito tempo que não dormia da maneira como dormiu aqui, né? Que é um quarto escuro e em silêncio, né? Então, a gente vê que as pessoas da cidade não tem mais isso. Já não tem um sono de qualidade. A gente não tá falando de qualidade do ar, da água, nada. É um sono. Tu pode dormir em qualquer lugar. Na cidade, tu já não consegue mais dormir, né? Tu pensa nisso. Nossa, dormir é tão fácil, né? A gente vê, assim, que não precisa ser agrônomo pra fazer o que a gente fez. Além disso que a Isabel falou, outras coisas que a gente se depara, assim, as pessoas relatam, né, tipo a sensação de liberdade, é real. Será que eu não preciso mesmo botar o alarme no carro? E tu vê que tudo isso que a gente está comentando vai tornando as pessoas cada vez mais distante do que é natural, né, do que deveria ser natural, né. Não só em relação à natureza, mas em relação às pessoas mesmo, né? As relações humanas, né? Confiança, cuidado, carinho, né? O afeto, essas coisas assim. A conversa, né? Parece que as pessoas se distanciaram de tal forma de tudo, né? E esse contato, assim, que a gente procura proporcionar, porque é uma coisa que é quase que natural aqui, né? Sim. As pessoas, né, ficam receosas, assim, demoram a entender, a acreditar. Será que é isso mesmo? Então, a gente procura, de certa maneira, proporcionar isso, né? Talvez despertar, né, uma percepção diferente do ambiente, né? Para elas conseguirem observar o que tem aqui. Sim. E, de certa maneira, comparar com o que está acontecendo na vida deles, né? Acho que a gente atingindo isso já é uma coisa bem interessante, né? A gente tem um livro de registro, todas as pessoas que vêm a gente pede que escrevam alguma coisa, né? Então aí eu passo o final de semana todo fazendo comida, me debruço no fogão e na pia e não sei o que. Aí eu vou ler lá no registro, né, no caderno de registro, as conversas com o Leandro. Foi o ponto alto da hospedagem. Eu disse, eu não acredito. Quase me acabei na cozinha e o cara gostou de conversar comigo. Pra ver até a conversa. As pessoas que nem... E já aconteceu assim, das pessoas retornarem aqui e o Wi-Fi fica esquecido. Não tem necessidade da internet, assim, né? Prefere ficar sentado conversando do que, enfim... Vocês têm 2 meninos, né? E como é que é essa criação deles aqui? Que é um ambiente totalmente diferente do que criar crianças na cidade, né? Inclusive, um deles teve meio que uma transição, né? Sim. Então, o Francisco... Então, ele teve desde o início, assim, ele se criou e iniciou a idade escolar em um ambiente urbano, que é aquela correria. Então, quando ele veio pra cá, ele tinha 7 anos. Foi interessante ver, assim, que pra ele parece que ele tinha chegado no lugar dele. Assim, bom, isso aqui era o que eu tava afim, porque eu tava sempre preso, sempre todo mundo me controlando, agora eu tô... Enfim, foi tranquilo pra ele e sempre o Francisco, assim, a gente... Procurou preparar ele, né? Tanto que ele... Lembra logo que a gente comprou e a gente vinha aqui no início, ele chamava de Floresta Encantada. Mãe, nós vamos pra Floresta Encantada. Sempre tentou incluir ele nas decisões que ele poderia também influenciar, né? Vamos plantar tal árvore. Aonde que nós vamos plantar? Tu acha que essa árvore é legal? Vamos plantar aqui? O que tu acha de ter codorna? O que tu acha de... Isso faz com que a criança ache que a resposta dela é importante pra construir o ambiente dela também, né? Agora o Francisco tá com 13 e há 1 ano a gente... recebeu o Joaquim, que morava também numa cidade urbana. E aí aqui tem toda assim uma adaptação à nova casa, ao novo ambiente, né? Então de repente tudo se reduziu muito pra ele, assim, né? Possibilidade de conversa, a gente vê que ele tá acompanhando. Muito pelo Francisco estimular ele, porque as brincadeiras são principalmente na rua, né? Essa coisa da rua, assim, ele curte bastante. Então... por a gente ter preparado o Francisco e por ele curtir, o Joaquim vai na onda. Então ele tá tranquilo, assim, né? E outra coisa, assim, que a gente não... Que nem aqui a nossa comunidade, todas elas
tá praticamente só o casal, né? Não tem mais, assim, os filhos adolescentes já não estão mais aqui na comunidade, né? Francisco e o Joaquim, a gente não cria eles com a expectativa de que... Claro, a gente quer muito que eles permaneçam, né? Mas a gente não cria eles tentando segurar eles aqui, né? Eles podem, né, querer sair para estudar, retornar ou não. Então a preocupação não é querer fazer eles ficar. Por enquanto, né, enquanto estão aqui, vamos dizer assim, né, ser da melhor maneira possível. Que eles achem esse lugar agradável, que eles se sintam responsáveis, né, que eles desenvolvam algumas atividades, né. Não tem muito mistério, né, criar. Eu acho que é pior criar na cidade, aqui é muito fácil. O que a gente vê de diferente, às vezes, quando a gente recebe casais que têm filhos, às vezes na mesma idade dos guri, né? A sensação de liberdade que eles têm aqui é uma coisa prazerosa, assim, né? As pessoas buscam isso, né? Todo mundo quer liberdade, né? Todo mundo sonha com liberdade, né? E às vezes tu não tem essa sensação de liberdade na cidade, né? Tu tá sempre preso, né? Tu tá sempre cuidando e não sei o quê. Aqui tu tem uma sensação de liberdade que talvez se aproxime mais da liberdade real, né? Das coisas, né? Então, tu proporcionar isso para eles, eu acho que é bem interessante. O que eu acho que, como um todo, a gente tenta passar, e eu acho que as pessoas conseguem sentir isso, né? As pessoas não estão vindo aqui e estão usufruindo de um quarto, de um chuveiro quente, de uma cama confortável, de uma comida gostosa, né? Mas aí, se tu parar para pensar, o que a gente procura proporcionar para as pessoas é que às vezes a gente nem percebe, porque é natural, assim, né? Talvez a sensação de cuidado, né? Simplicidade e cuidado, né? Que elas estão sendo cuidadas. E a gente sabe que elas percebem isso porque depois elas expressam nos comentários, nos cadernos, né? Para essas pessoas que estão acostumadas com outro tipo de relação, Isso. E a gente veio aqui e sentiu de fato que bom. isso, assim. Escreve no caderno. Garantia a avaliação. Mas é isso, né? E é uma coisa que a gente busca, mas no dia a dia na corrida a gente acaba esquecendo. Com certeza. E é tão importante essa troca verdadeira, né? Por outro lado, a gente vê assim como as pessoas estão carentes, né? Que eu só faço uma comidinha, a gente fica conversando, né? Tem uma cabana tranquila. E aí, mas isso aí não era o básico para todo mundo usufruir, né? O que tá faltando para essas pessoas, né? Assim, e que nível que o ser humano chegou que dormir era muito importante e não conseguia mais, né? Tem os dois lados, assim, a gente fica feliz que dá certo, mas preocupados com a situação. Mas talvez mais feliz porque talvez a gente tenha ajudado várias pessoas a se darem conta e talvez procurar mudar algumas coisas nas suas vidas. Essa não é a intenção, né? Assim, a gente não tem essa pretensão, né? Não é. As pessoas não vêm aqui pra se curar de nada, né? Não é isso. Mas é assim, ó. A simplicidade faz as pessoas se sentirem melhor, né? Isso que é. É mágico até, né? Até nessa parte de opção, às vezes eu tenho percebido que várias pessoas compartilham dessa vontade de talvez buscar um lugar que trabalhar com a terra. Sim. Mas aí chega um ponto que vem aquele questionamento, né? Nossa, mas não é difícil morar do lado do mato, longe da cidade, o trabalho com a terra? Chegaram a se questionar sobre isso? Sim. Talvez o Leandro se questionou mais do que eu já tinha certeza, assim, né? Que nem o que contou mesmo, assim, que a gente balanceou, né? Ficou, assim, medindo, é que a gente estava se desprendendo de algumas coisas, né? E que o ganho ia ser muito maior. Estabilidade, o carro, a rua asfaltada, o telefone, o salário, o mercado na esquina. Isso não é importante mais pra mim. Não é mais, porque eu estou muito estressada. Eu tô morrendo, então eu não posso mais morrer, né? Eu não posso mais, assim, me sentir do jeito que eu tô me sentindo. Eu vou superar, talvez... Eu vou superar o medo de algum inseto que possa aparecer na minha casa. Vou superar ter que colher banana com chuva. Enfim, isso aí não é nada perto do estresse que eu tô passando. Essa opção, ela não foi difícil.
Assim, ela não, né, não... Ela dá trabalho. Porque ela é diferente do que eu tô acostumada a fazer. É só por isso, né? Ela é diferente da minha rotina que eu levava. Mas ela não é difícil. Eu consigo, né? Mas psicologicamente, sim, a pessoa... por exemplo, assim, tu tem uma carga cultural, né? Autocobrança, né? É, uma autocobrança. Então, imagina, tu recebe aquilo desde criança, né? O que tu vai ser quando tu crescer, né? O que tu vai ter quando tu crescer, quase assim, né? Então, e eu me criei numa cidade que isso era a essência, né? Determinante, né? Então, uma cidade de trabalho, aquele trabalho para acumular dinheiro, para acumular, né? Então isso e isso fica em ti. E aí de vez em quando vem à tona, né? Eu digo que de vez em quando eu viajo para a cidade que eu me criei, né? E volto, ou quando eu tô lá ainda acontece umas mini crises, né? Que eu falo, né? É uma mini crise assim. O cara então, fica hoje pensando. Isso vem. Vem, de vez em quando vem, né? Mas vem, né? Talvez num momento bem curto, sim, mas eu já consigo me dar conta, né? Rapidamente, né? Não. Por os pés do chão. Eu escutei uma expressão outro dia que eu achei interessante, que talvez explique, né? Que as pessoas recebem diariamente uma anestesia moral, né? Elas sentam na frente da TV, vê um jornal. E fica assim, não, tá tudo certo. Aí tem um sorinho ali, né? Anestesiando, né? Tem como é que é? Um Buscopan, né? Na veia ali, né? Jornal Nacional, Buscopan. É tudo normal, tá acontecendo, mas tá normal. Não, né? É comigo. Eu aqui dentro tô sal. Eu tomo uma cerveja, tá... Até sobre assim... Vocês comentaram que nem a pousada aqui é um trabalho que vocês têm, mas não é com aquela sede de empreender e ganhar dinheiro, Sim. né? Então a gente nota assim questão de respeitar certos ritmos, né? E aí até uma coisa que a gente enxerga que às vezes a gente vê a agricultura como algo extremamente lá tá penoso, isso. Aí vocês têm um ponto de equilíbrio. Pois é, o ponto de equilíbrio eu nunca tinha pensado, né? Não, boa ideia! Não, tem momentos de trabalho intenso, tem momentos de mais relaxado, né? Então hoje, por exemplo, está chovendo, a gente trabalhou com chuva, mas agora estamos relaxando. Um período bem mais curto, né? Mas a gente procura, sei lá, respeitar algumas coisas. Por exemplo, a gente sabe que, de maneira geral, o agricultor dá valor ao trabalho quando ele tem dor na coluna, né? A gente sente dor na coluna, né? Sim. Mas chega ao ponto não de comprometer a nossa saúde, né? A gente sabe que tem limites e tal, né? E tem coisas que a gente consegue lançar mão que talvez não seja tão penoso, né? E o que a gente vê muito é que as pessoas não fazem conta, né? As pessoas falam muito de economia, mas não tem esse conceito bem claro na cabeça, né? Então, talvez a pessoa que uma família que hoje produza tabaco, né, o fumo, ela ganha uma bolada de grana, mas ela não faz o cálculo econômico da coisa, né? O financeiro tá lá, tem tantos R$1.000 ela vai ganhar no final da safra, né? Mas o econômico não. Quanto custou de trabalho dela, quanto custou de trabalho, né? O ambiente que ele está produzindo, né? Teve um custo. O custo da saúde dele. O custo da saúde, né? A coisa... E por que tu precisa gerar R$100.000 numa safra, né? Sendo que tu vai gastar 90, né? Talvez se tu ganhasse 20 mil com outra cultura, tu estaria ganhando o dobro do que tu faz fazendo R$100.000, né? Então, a economia o pessoal não pensa, né? Então, essas coisas a gente procura levar em conta, né? O nosso esforço para gerar dinheiro, a gente está muito preocupado qual o custo do nosso suor, né? E se ele vai ser remunerado ou não. E se a gente quer realmente suar sangue para ter um carro do ano. Não é importante para mim. Quando eu quero viajar, eu vou na locadora, alugo um carro, viajo tranquilamente, né?
apesar que a Kombi ela permite fazer umas viagens mais curtas, né? Mas eu quero fazer uma viagem mais longa, a gente vai lá e aluga um carro e vai fazer a viagem mais longa, né? Com o carro do ano. Sabe? Né? E eu não, por exemplo, e economicamente para mim é muito mais favorável, né? Eu não estou pagando o seguro de um carro. Né? E outra coisa que a gente vê também, porque na propriedade tem assim 3 frentes, vamos dizer, né? Que tem a pousada, aí tem o bananal, que a gente tem como é que eu vou dizer, uma venda mais constante, né? E nós também somos feirantes, né? Então são essas 3 frentes e a gente tenta balancear, não é um ponto de equilíbrio, mas a gente tenta balancear eles, né? O esforço em cada um, né? Então, em semana que a gente tem feira, geralmente a gente não recebe hóspede, né? A gente tem essa possibilidade de trancar o calendário ali. Ou dia de colheita, a gente evita também, né? Porque quando a gente recebe as pessoas, a gente quer estar disponível para elas, né? Acaba que quando tem hospedagem, para nós é descanso, porque a gente não tá, né, assim, trabalhando mais pesado, né? E aí, outra coisa que a gente se permitiu é... A gente trabalha final de semana. Então, segunda-feira é o nosso descanso, né? Porque as pessoas estão indo embora de manhã, a gente se permite isso. E para nós isso é o mais importante, assim, né? A hora do descanso, é poder sair com os meninos para passear, é poder... Isso é importante, né? Independente de como a gente chegou no lugar, ou enfim, essas coisas começaram a ter importância, né? Não o quanto de dinheiro que a gente está acumulando, né? Até porque a gente não está acumulando dinheiro, nem um pouquinho. Mas enfim. Então, assim, a última pergunta que a gente deixa para vocês é assim: nós viajamos de bicicleta buscando reconexão interna, né? Sim. Se autoconhecer, mas também ir ativando algumas chaves de consciência, que nada mais é você ir atrás e conhecer coisas que você não conhecia, né? E vocês saíram dessa vida, da vida que levavam, e agora são feirantes, mexem com bioconstrução, com horta, bananal, agrofloresta. Então, como que vocês se veem hoje, assim? Eu acho que bem diferente, assim. Bem diferente. Que nem tu disse, acionar essas chaves, assim... Muito do que a gente faz aqui pareceu fácil e tranquilo de fazer, porque parece que aquilo ali já era do ser humano, né? Uma memória. Uma memória. E ela estava esquecida e talvez, né? Bom, surgiu a oportunidade. Nossa, eu sei fazer isso aqui. Porque aquilo ali, né? De alguma maneira, aquilo ali já sabia fazer, né? E superação de medos, assim. Porque às vezes tu te coloca em situações de rotina, né, alguma coisa inesperada que tu tem que resolver ali, né? E por viver tão perto, o mato tá aqui do lado mesmo, isso é muito fácil de perceber, assim, né? Tu conseguir te reconectar é muito fácil, porque parece que aquilo ali faz parte de ti, né? Foi muito de superar não só medo, mas essa coisa, assim, do trabalho, né, de tu ter que ficar prestando conta do que tu tá fazendo, parece que a consciência ficou aliviada, né? Ficou tranquila, ficou, né? Eu acho que é isso. Eu acredito que nesse ambiente permite a gente descobrir essas chaves, né? A gente tem que procurar elas, né? Na verdade, tem que se sintonizar com algumas coisas que realmente vão abrir as portas da percepção, e aí no caminho que tu escolhe, né? Então eu acho que tu pode abrir portas para percepção em diferentes caminhos, né? Vai depender do caminho que tu escolher, né? Então a opção também vai determinar, né, essas portas, né? Então porque tu pode ter uma percepção diferente num outro ambiente também, né? Tu pode estar na cidade e tu pode construir coisas legais na cidade, né? Outras portas se abrem em meio urbano, né? Em outros ambientes que são bacanas também, né? Que talvez se desvinculem dessa maneira de viver do que o humano escolheu hoje, né? Então mas nesse ambiente, essa opção que a gente fez, a nossa essência hoje, que a gente se identifica com isso, ela nos possibilita abrir essas portas, né? Achar essas chaves, né? Garimpar
e tá muito mais ligado para esses sinais, assim, né? E isso aumentou, isso sim. Isso. O instinto, sim, é aguçado. Em Tipo todos assim, os sentidos, Que incrível. Para encerrar, bom, acho que a gente só tem a agradecer, assim, pela oportunidade de virmos aqui conhecê-los, compartilharmos dessa... Pra gente é uma experiência incrível viver Legal. esses dias agora com vocês. E também aqui conversando, estando lá na roça. Nossa. Assim, pra mim foi... Cada momento a gente vai refletindo e cada conversa vai, acho que, criando legal. as reflexões. E tem sido muito rico, porque a gente já fez algumas outras vivências, né? Sim. E nunca é parecido. Uma Nossa, é diferente da incrível. outra, aham. E é somando, sempre somando, né? Sim, sim. E a gente começou faz 8 meses na estrada, e as percepções vão melhorando, a gente consegue captar melhor Sim. todas essas coisas que os ambientes acabam nos trazendo, e principalmente as pessoas. Então a gente só agradece pelo trabalho que vocês estão tendo, né? Porque na verdade é só uma confirmação do que o que a gente está fazendo também tá indo legal. Com né? certeza. Trabalho assim, nossa! É isso. Eu também quero. Minha casa tem que ser de barro também. Né? Inspirador. Que bom. Que bom que curtiram. Voltem numa outra oportunidade, né? Assim, Trazendo mais. sem chuva. E da mesma forma a gente agradece esses momentos, porque a gente conhecer vocês foi um prazer, né? E também a gente aproveita cada momento né, para conhecer, né, outra situação. É uma experiência que talvez em relação a eles é a primeira, né? O pessoal que vem para compartilhar, É verdade, de voluntariado foi a primeira vez. Né, para nós foi uma experiência. Então uma troca legal pra gente também. Nos ajuda a confirmar algumas coisas também, né? A gente não é louco. De forma alguma. Ou não é louco sozinho. Tem outros loucos usando de bicicleta, outros constroem com barro, outros plantam banana. Legal. Pessoal, então se vocês quiserem conhecer o trabalho dessa galera maravilhosa, Pousada Vida Artesanal no Facebook, né? Tem no Face, Pousada Vida Artesanal. Então dê uma olhada lá, se quiserem entrar em contato, eles estão aí disponíveis. Estamos à disposição. Legal. E se você puder comentar aqui embaixo o que você achou dessa conversa, o que você entende sobre essa nova percepção do viver, né? Então se puder, se gostou do vídeo, curte, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Um abraço às pernas. Avante. Até. Tchau. Vocês editam isso, né? Não é ao vivo. Não, porque eu tô aqui. Cicloviajando sem roteiro ou data para parar, estamos vivendo esse novo projeto, em busca de alternativas que entendam a Terra, o viver em comunidade e conhecer o próprio ser.